produtos, com certeza, porque lá atrás, quando eu fui fazer minha primeira previdência privada, e aqui já estou adiantando a resposta, né? Não era uma pergunta, era uma afirmação no podcast, mas do que seria um ótimo investimento para longo prazo, uma previdência privada, e você vai saber os motivos aqui ao longo do podcast, o sócio. Mas quando eu fui contratar minha primeira previdência, não tinha opção de gestor independente praticamente, aí você ia olhar a rentabilidade, eles mostravam lá um gráfico, mas algumas vezes sem descontar a taxa de carregamento que tinha para entrada e saída de recurso. O que era a taxa de carregamento? Você era obrigado a pagar uma taxa que chegava a 5% do valor que você ia aportar só para colocar dinheiro no veículo. Aí eu via, poxa, melhor botar na poupança que eu não pago taxa nenhuma. Porque boto 5% para investir, se eu preciso tirar mais 5% para sair, eu perdi 10% do que eu enviei de cara. Então já vou começar em menos 10, né? Esse negócio tem que subir 11% para empatar o valor. Então durante um ano inteiro, mesmo um ano com juros altos, eu só estaria recuperando o dinheiro que eu tinha mandado para a Previdência. Então, eram produtos realmente muito ruins, e se o produto de longo prazo era ruim, você acabava ficando concentrado no curto prazo. Mas tem até um aspecto cultural. E até aproveitando, Gui, que você tem mais experiência, tem 30 anos de mercado, você começou a trabalhar no mercado pegando a transição para o plano real, né? Na verdade, um pouquinho antes. Antes. Foi quase ali. Foi um pouquinho antes, foi quase ali. E aí, né, teve plano real, teve crise da Ásia, crise da Rússia, quer dizer, já pegamos tudo isso aí, já teve moedas diferentes, já teve tudo diferente aí, né, nesse período longo, tá? Passando por bastante coisa. Eu até perguntei isso pelo seguinte, né? Tem um aspecto cultural que o brasileiro ele herda até hoje, só que a geração mais nova, poxa, eu nasci em 88, então eu peguei outras moedas, mas não vi essas moedas. Era muito pequeno. A minha primeira recordação com dinheiro é uma nota de real já. Só que se você pega pessoas que foram moldadas pela década de 70, 80, com várias trocas de moeda e uma inflação muito alta, essa pessoa com uma inflação muito alta, havia muita incerteza de como seria o futuro. E nós, como seres humanos, naturalmente, né, a gente está tendendo sempre a encurtar o prazo de decisão, porque o futuro ele é sempre opaco, a gente não sabe o que vai acontecer. Só que se você bota uma camada de inflação e um monte de mudança de governo, começou eram os militares, de repente veio uma eleição indireta, aí quem foi eleito morreu sem governar, né? O Tancredo Neves, o melhor presidente que o Brasil já teve, né? Nunca se envolveu em esquema de corrupção quando era presidente. É um exemplo a ser seguido por vários aí, inclusive. Aí depois disso você teve eleições diretas. Aí veio o Collor com confisco. Então, o futuro é opaco, já tem muita incerteza, aqui no Brasil mais incerteza ainda, e com uma inflação cavalar, a ponto de você não conseguir saber no que você deveria investir para o longo prazo. Então o que o pessoal fazia era encurtar cada vez mais o horizonte de investimento, chegando em épocas pré-plano real, inclusive a encurtar para um dia, que era o overnight. Eu fico imaginando como é que era a produtividade naquela época, porque o pessoal acordava, ia no banco, pegava fila, não tinha app de banco digital, para tirar o dinheiro para usar. Aí gastava o dinheiro, tinha que ir no mercado rápido antes que remarcasse a maionese, né? Aí depois, no final do dia, fila no banco para depositar o dinheiro, porque senão você perde a correção para conseguir acompanhar a inflação. Então, como a gente tinha esse estímulo lá atrás, né, de, poxa, pensamento curto-prazista pra caramba, até hoje em aspecto cultural, é difícil para o brasileiro alongar o prazo de investimento. Então, esse é um primeiro ponto, além dessa questão do produto, concordo absolutamente. E a outra questão é a falta de educação. Porque quando você fala de previdência privada, e a gente teve uma experiência lançando nosso primeiro fundo de previdência em outubro, né, que é um fundo que ele tem mais renda variável, 60% do portfólio está em renda variável, o pessoal falava, nossa, eu quero investir no fundo. Aí lá aparecia a primeira pergunta, tá, mas é PGBL ou VGBL? Daí o cara, pô, mas não sei, né? Aí tem que ver um vídeo para aprender. Exatamente. Fundo de previdência, sim, mas... Aí agora, você quer tabela progressiva ou regressiva? Eu, caramba, mas progressiva ou regressiva? E qual é a diferença? É diferente de investir em um fundo que o cara vai lá, aperta um botão e está investido em um fundo multimercado. Mas, de fato, depois que passa essa primeira área do atrito, hoje com produtos muito melhores, com taxas mais baixas, previdência privada pensando em longo prazo é um dos melhores investimentos que existem. Então, você, por exemplo, que está em casa e está pensando, nossa, eu quero um investimento para planejar minha aposentadoria, para poder complementar a renda que eu vou ganhar do INSS. Ou para você que teve um filho pequeno, eu acredito que é um ótimo tipo de investimento. A gente pretende fazer um quando tiver filho. Vai lá, aporta, vamos deixar no nosso nome, porque eu não quero dar para ele quando ele tiver 18, que ele vai torrar tudo em besteira. Aí continuo, quando ele for mais velho, eu ver que ele está em condições de administrar o dinheiro, a gente dá para ele, né, Boldinha? Ou mantém pra gente também. Se eu ver que não tá em condições,
A gente Ou vai adota saber uma renda isso no pra ele. futuro, né? Mas talvez com 18 anos seja uma boa. Ó, tá aqui uma bolada pra você, pra ele não querer que os pais morram e receber a herança antes, né? Nossa. Diz que existe... Que Não, mórbido isso, né? Mas tem histórico no Brasil, né? não, é porque eu ouvi... a gente não sabe dessas coisas, né? Mas parece que lá fora, né? Existe uma tradição das pessoas que têm muito dinheiro dar uma bolada pros filhos. Não sei se é quando tem 18 ou 21. Que é pra, tipo, vai, vamos ver o que você sabe, aprendeu a fazer até agora. E aí se vira Um e também teste, faz um fica teste. menos ânsia pra receber dinheiro, Da sei herança. lá, da herança, né? Vai saber. Mas uma curiosidade minha aqui agora, vai ser com o name rights do bebê que você vai fazer esse aporte ou não? Também tô pensando Deus nisso. o livre. A gente tá com uma ideia, a gente acha que o mercado de filhos de blogueiros é muito amador no Brasil. Porque simplesmente o pessoal dá um nome qualquer, chama lá de Cauã, Enzo, e é isso. E a nossa ideia é ter um filho, dar um nome pra ele, eu gosto de nomes antigos, um nome romano, por exemplo, Marco, aí o sobrenome Perini, mas no meio deixar um espaço pra naming rights, tipo com estádios. Imagina, Marco Pampers Perini. E mantém os direitos até os 5 anos, aí vai trocando pra Mucilon, vai trocando pra outras marcas, Entendi. até que na fase de investimento a Grão pode patrocinar, por exemplo. Perfeito. Não é, Blusinha? Só que não. Não tá à venda, tá? Só pra vocês saberem. Perdemos uma boleta grande.